Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal do Natal. E havendo um número legal, eu declaro aberta a 5ª reunião ordinária da Comissão Especial de Inquérito que visa investigar as invasões na cidade do Natal. Vou dizer aqui a todos que nós estamos aqui numa reunião de trabalho. Comissão, como o próprio nome já diz, é uma comissão especial de inquérito. Aqui nós estamos fazendo um trabalho investigatório para investigar fatos. E a todos que estão presentes aqui, eu conto com a compreensão e com a colaboração de vocês. Nós não vamos permitir aqui manifestação, seja a favor ou contra, de A ou de B, para que a gente possa ter realmente um ambiente harmônico e que nós possamos começar e terminar os trabalhos aqui com muita tranquilidade. Então eu peço aqui a colaboração de vocês. Terá garantido o direito de estar presente, de assistir, de acompanhar, de prestar o apoio, o que quiser. Agora a gente vai para que realmente nós tenhamos aqui um ambiente de respeito. A gente pede a colaboração para que não haja manifestação. Caso descumpra esse acordo nosso aqui, a gente vai pedir para a pessoa se retirar. Caso não, a gente vai usar os meios necessários para que a gente possa tornar um ambiente mais respeitoso possível. Quero chamar aqui o senhor Eugênio Pacelli de Medeiros, ele que representa aqui a Associação do Supermercado do Estado do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, senhor Eugênio. O senhor também está aqui na condição de convidado, porém, muito importante que o senhor tenha conhecimento, saiba da dinâmica aqui, da questão de dizer a verdade do que souber e do que for perguntado, tá certo? Sobre as penas da lei. Então, eu quero já passar a palavra aqui para o vereador Daniel Valença, que tem o tempo regimental para fazer aí as perguntas para o senhor Eugênio, que é representante da Associação dos Supermercados do Estado do Rio Grande do Norte. Boa tarde, especial às famílias do MLB que estão aqui acompanhando essa sessão hoje. São muito bem-vindos e bem-vindas à Casa do Povo. Boa tarde, especial, senhor Eugênio Pacelli, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. Eu queria pedir à TV Câmara para expor uma imagem ali que nós solicitamos previamente. Senhor Eugênio, nessa imagem é de um dos atos que a MLB realizou em um mercado, na campanha do Natal Sem Fome, e eu gostaria que se o senhor pudesse descrever essa imagem, enfim, o que está acontecendo ali. Da forma como a imagem está mostrada, nos parece que são pessoas que estão adentrando ali no estabelecimento comercial. Diz pouco para mim, mas aparentemente em busca de algum tipo de apoio, ou de pedido de alguma doação, coisa dessa natureza. Porventura, o senhor identificou que não havia possibilidade de movimentação, de entrada e saída de clientes, ou era apenas uma manifestação, como o senhor colocou aqui para nós? Nessa imagem, aparentemente, pelo menos, não aparece, ou não parece que haja bloqueio, embora, até onde eu pude acompanhar e até ouvir as lojas que tiveram as invasões, ocorreram situações um pouco mais delicadas. Não nessa imagem que está sendo apresentada. Tinha uma segunda imagem dessa mesma atividade, ação? O pessoal ali da TV Câmara. Pelo que a gente vê, a porta ali está, inclusive, desobstruída, está tendo transmissão ao vivo pelo perfil desse movimento social. Enfim, aparentemente se preservou a possibilidade de ingresso e saída das pessoas, Em especial, gostaria de concluir que das 4 situações que ocorreram, 3 delas foram em lojas de grande porte, a empresa é de grande porte, mas a loja é pequena, que foi a loja do Alecrim do Nordestão, e essa foi a loja que, digamos assim, foi mais traumática. Uma loja pequena, não tem estacionamento, e se você reunir ali 60, 80 pessoas na frente da loja, isso gera realmente um impacto, e nesse caso, que foi a ocorrência de 2022, houve sim um comprometimento, segundo me foi passado, inclusive por diretores do Nordestão, chegaram a baixar as portas, porque o impacto foi muito grande, no sentido de que a aglomeração para o tamanho da loja era muito grande. Há de se convir que se você colocar 80 pessoas ou 100 pessoas na porta de um estabelecimento como aquele do Alecrim e comparar, por exemplo, com 80 ou 100 pessoas na porta do Carrefour, a percepção é muito diferente. Então, isso realmente gerou um impacto maior e um desconforto, especialmente
porque nós temos uma vivência de quase 50 anos em supermercados. A gente sabe que diariamente transitam dentro de um supermercado de médio a grande porte entre 1.500 e 5.000 pessoas. E no momento que você recebe essa grande quantidade de pessoas, e ali naquele instante tinham crianças, tinham idosos, tinham consumidores, gerou-se realmente uma surpresa, e uma surpresa preocupante, no sentido de que pudesse haver algo, embora não tenha havido, não há registro de quebra, nem de conflito, mas houve sim essa preocupação e afastou naquele momento até pessoas que estariam chegando. Então, apesar desse desconforto, não há relatos de que as pessoas do movimento, mulheres, crianças, idosos, como Vossa Excelência colocou aqui, tenham impedido a entrada e saída de transeuntes. Isso daí não há relato. Não, em especial nas 3 redes grandes, não. Perfeito. O Nordestão foi um caso mais específico. Vossa Excelência trataria esse caso como uma invasão? Sim, trataria sim. Porque ela é totalmente diferente do procedimento cotidiano, por exemplo, de uma loja cheia de consumidores. Então, você, como eu estou dizendo, você está no seu estabelecimento comercial, seja um supermercado, ou seja, até uma outra atividade de comércio, e receber ali instantaneamente 80 ou 100 pessoas, passa para qualquer pessoa a impressão de que está havendo uma invasão. Inclusive, como hoje as comunicações são muito rápidas, as redes sociais imediatamente disseram, estão invadindo. Então, a gente, quando foi tomando conhecimento e foi vendo, daí a pouco já estavam postando imagens, vídeos, e isso passou, pelo menos, essa impressão. É como eu estava dizendo, se você está para ir para o supermercado, fazer sua compra e recebe uma informação que houve uma invasão, mesmo que ela não seja, de fato, algo que esteja gerando muito tumulto, mas naquele momento, eu, pelo menos, não iria para o supermercado, porque você fica com aquela preocupação de que pode haver alguma reação, ou de quem está chegando, ou de quem está lá dentro, especialmente de segurança e tal, graças a Deus não houve, porque o pessoal foi bem instruído nesse sentido, mas esse impacto realmente ocorreu. Deixa eu pedir mais a próxima imagem, por favor. Sem anistia, Bolsonaro preso, contra a ditadura. Parabéns, 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 pessoal. Parabéns, pessoal, parabéns. É um ato bem desmobilizado, mas gera-se desconforto também. Vossa Excelência concorda? Concordo. Poderíamos também considerar uma invasão? Não, nesse caso, até pela desmobilização, a gente vê ali que tinham pouquíssimas pessoas, não parece. Mas se eu estivesse no shopping, me chamaria a atenção, especialmente no sentido que tem faixa, tem pessoas gritando. E, por exemplo, se o senhor estiver em casa e acompanha o Instagram e subir uma notícia de que está tendo um ato dentro do mídia, e provavelmente Vossa Excelência preferiria não ir ao shopping naquele momento. Com certeza. Também. E por que as entidades empresariais, nenhuma fez uma nota criticando o ato dentro do shopping? Estou aqui representando a associação dos supermercados, né? E o shopping, embora tenha lá um supermercado, ela é uma instituição que atende uma enormidade de lojas, lojas menores, lojas maiores, lojas de multinacionais, lojas de comerciantes menores, e eu creio que, se não colocou, é porque entendeu que realmente não tem havido um prejuízo no sentido, especialmente, do embate, né? O prejuízo em si, e a gente tem dados que comprovam isso, ele existe porque quando você tem, por exemplo, um movimento de qualquer natureza que gera temor à população e ao consumidor, você para de vender, você até restabelecer o trato normal, muitas vezes se isso ocorre numa manhã, o resto do dia praticamente às vezes até se perde. Eu fui lojista, inclusive de supermercado, e tive situações ali no Alecrim de um movimento que ocorreu ali na Avenida 9 e destruiu o meu dia de vendas, porque naquele momento todo mundo correu, foi um corre-corre de gente baixando porta, até imaginando que era algo que podia, nem era, mas que podia ser algo que viesse trazer danos, machucar pessoas, ter saque de produtos, e aí, sem dúvida alguma, gera-se isso. Esse caso, aparentemente, pela imagem, não demonstra que tivesse havendo assim um alvoroço. Mas, às vezes, você está em determinado horário no shopping que nem movimento tem. Eu estive no Midway ontem, por exemplo, que haviam pouquíssimas pessoas. Se isso ocorre numa hora
de menos tráfego, naturalmente o impacto também é menor. Eu estava observando, por exemplo, que de todos esses movimentos que ocorreram nos supermercados, que é a nossa área, 3 deles ocorreram, um na semana do Natal, os outros 2 em dezembro, e todos em dia de sábado. Então, sempre são dias de muito movimento, de muito fluxo e de um momento que é o momento natalino. Aí o impacto é muito maior. Então, o que se pode medir numa atitude como essa, se ela vai ser de maior ou de menor impacto, é a questão do momento. É uma hora de pouco movimento, é uma hora de almoço, enfim, são características. Então, considerando todos esses elementos, a gente chega à conclusão de que o ato por si só, ele não necessariamente é algo antidemocrático, ao contrário, é uma forma de expressão, de participação das pessoas. Eu não posso julgar que ele seja antidemocrático, até porque as instituições do comércio, da indústria e todos nós somos muito sensíveis às questões sociais, né? Se há uma demanda, por exemplo, de fome, ou de educação, ou de saúde pública, reivindicar melhorias é algo natural e as instituições, inclusive, muitas vezes colaboram nesse sentido. O que eu quero deixar muito claro é que, se há ou não um cunho político, democrático ou não, o que mais importa é que há uma invasão numa, digamos, privacidade de um segmento que é produtivo, que tem ali trabalhadores também, né, que tem ali consumidores também, que tem um elenco de pessoas das mais variadas situações, seja de idade, seja de saúde, e que isso realmente impacta e compromete e gera prejuízo às instituições. Vossa Excelência tem informações sobre acordos que foram feitos entre as redes de supermercados e os movimentos de moradia? Por exemplo, o que nós andamos apurando é que, após essas manifestações, nacionalmente falando, foram, na verdade, toneladas de alimentos que foram doados a partir desse acordo entre, digamos, a cúpula do Carrefour com as direções desses movimentos. É do meu conhecimento, inclusive porque as ações... É preciso entender o seguinte, até para que a gente possa fazer uma análise mais correta, o Nordestão, por exemplo, é uma empresa local, né? Então, quando ocorreu isso, sabemos que o Nordestão acionou judicialmente e recebeu, inclusive da Justiça, uma liminar proibindo a proximidade desses movimentos à sua loja. Em um processo civil. Em um processo civil. Civil. Tudo bem. Mas as redes Carrefour e Pão de Açúcar, elas são redes, Carrefour é multinacional, o Pão de Açúcar também, na época, era do grupo Cassinô, e elas são empresas que elas não têm gestão nesse sentido aqui em Natal. Porém, as ocorrências, as invasões, os movimentos ocorreram em vários estados, em várias cidades diferentes do Brasil inteiro. E no caso do Carrefour, o Carrefour, através de sua matriz, conversou com o movimento e se comprometeu, à época, a doar 20 mil cestas básicas como uma forma de atenuar e ajudar. Esse caso é fato, é concreto, eu tomei ciência, eu conversei com o pessoal do Carrefour. Os demais casos não tenho conhecimento, não. Então, para concluir aqui a minha participação, na verdade, em todos esses atos, não houve nenhuma manifestação violenta, não houve nenhuma quebradeira. O Nordestão, por ser, o do Alecrim, por ser um lugar com maior movimento e ser fisicamente menor, como a mobilização era grande, acabou atrapalhando e causando um desconforto, mas quando a gente vê aí esse conjunto de atividades que acontecem no país todo, se conseguiu, inclusive, chegar num acordo para ter doações, e vamos combinar que 20 mil cestas básicas é uma doação muito importante de combate à fome. Considerando, inclusive, lembrando que é para todo o Brasil, né? Não só foi em Natal, sem foi dúvida, para o país sem inteiro. dúvida. É isso, estou satisfeito, presidente. Obrigado. Agradecer ao vereador Daniel Valença. Porém, vereador, eu gostaria de saber se Vossa Excelência, se puder falar agora, tudo bem, senão é importante que encaminhasse para esta comissão. Essas imagens que Vossa Excelência projetou, qual é a fonte dessas imagens? Quem foi que gerou? É do Instagram do movimento MLB. Sim, então as imagens é do movimento MLB, não é isso? É só entrar lá no Instagram deles, isso. É público. Não, mas como Vossa Excelência apresentou aqui, então eu quero que conste na ata que as imagens elas são do movimento MLB. Não, elas são da página do Instagram do movimento MLB, que é público, qualquer um pode acessar. Tá certo. Eu já passo a palavra aqui para o
vereador Matheus Faustino, que dispõe do tempo regimental. Boa tarde, senhor Eugênio. Obrigado por estar aqui conosco para esclarecer alguns pontos aqui para a população. Identifica-se, de certa maneira, uma certa organização nesse tipo de invasão. Você concorda? Eu tenho muita convicção que sim, até pela forma hoje dos meios de comunicação digitais, né, a gente vê não só nesse caso, mas jovens, por exemplo, quando querem se encontrar numa festa, num evento, eles se comunicam pelas redes sociais. Fico muito surpreso, eu tenho um neto de 18 anos e às vezes eu vou dizer as coisas a ele e ele já conversou com todo mundo, já sabe para onde vai e que horas vai. Isso é bem comum. Então a gente percebe que a maneira como esses acontecimentos ocorrem tem realmente uma estrutura de comunicação, de organização, de acerto, de horário, de onde vai ser, quanto tempo vai ser. Eu não tenho nenhuma dúvida, até porque a gente assistir esses movimentos, a gente está lá vendo que a grande maioria das pessoas estão com celular, estão se comunicando, estão gravando, estão fotografando, então eu tenho essa convicção. Certo. Levando em consideração isso, você conhece nacionalmente que essas invasões no mês de dezembro são conhecidas como Natal Sem Fome em todo o Brasil? O Natal Sem Fome, na verdade, né, é uma campanha de uma organização não governamental do falecido Betinho, e certamente ela deva ter inspirado, né, tantas outras campanhas com a mesma finalidade. A gente sabe que o Natal, por ser uma data que toca muito o coração das pessoas, basta dizer que quando chega o Natal, os canteiros da cidade ficam cheios de crianças, de idosos, de pessoas pedindo. Então, muito provavelmente, eu creio que a proximidade do Natal e esses movimentos faz com que os movimentos que buscam isso fiquem mais exacerbados ou se organizem mais. Porém, como eu falei, de 4 movimentos, 3 foram justamente em dezembro, que é um período mais crítico de fluxo, de muito movimento, e não necessariamente uma demanda dessa, se fosse procurada, precisaria ser no Natal. Então você afirma que em dezembro as redes de supermercados elas tendem a ter mais clientes, logo mais faturamento. Talvez o alvo seja, nesse período, justamente para ter esse tipo de contrapartida. Eles invadem e, em troca disso, recebem a cesta básica. Um apelo, né, além da data em si, além do 13º salário, que é o mês em que está circulando mais recursos no mercado, e, historicamente, nós sabemos que o mês de dezembro é o mês que mais se vende nos supermercados durante todo o ano. Vende comida, vende bebida, vende tudo, então é o apelo que é feito para esse período. Eu vou pedir aqui para a TV Câmara, se possível, apresentar o segundo print que o vereador aqui do Partido dos Trabalhadores ele colocou para a gente ver aqui na sessão. Senhor Eugênio, foi colocado aqui em questionamento, a respeito dessa foto, se eles estavam ou não obstruindo ali a saída. Mas, por ser uma foto na vertical, observa-se muito bem que no corredor não dá para ver se tem mais gente ali no final do corredor, impedindo as pessoas de entrarem. É possível afirmar que as pessoas que vão entrar por essa porta vão conseguir entrar no supermercado, levando em consideração todas as pessoas que estão ali à frente já, e levando em consideração também que não é possível, olhando essa imagem, afirmar se tem mais pessoas impedindo a entrada no supermercado? A foto é muito subjetiva, de fato. A forma como ela foi mostrada, além de vertical, ela não consegue mostrar a amplitude, né, de todo o espaço que estava sendo ocupado. Eu creio que se aquele ponto ali era um ponto de entrada, ela estaria sim obstruindo, mas do mesmo jeito que ela foi mostrada dessa forma, se ela tivesse sido realmente muito mais ampla, numa horizontal, a gente podia ter mais convicção. Não dá para afirmar, tanto dá para afirmar, são os dois lados aí da moeda, né? Tanto dá para afirmar que não está, como dá para afirmar que está, porque a foto não é conclusiva. Ou seja, fica subjetivo, correto? Fica. Ainda naquela imagem, eu peço para colocar mais uma vez. Foi mencionado, inclusive, por Vossa Senhoria, que no mês de dezembro existe um certo apelo da população, dos próprios movimentos sociais, de se engajarem em campanhas que tragam esse tipo de alimento, de ação para pessoas e para famílias carentes. Observa-se aqui na imagem que a falta de apelo da população é tão grande que uma live produzida por eles tem 3 pessoas assistindo, ou seja, não tem o mínimo de apelo popular.
Ainda levando em consideração essas invasões, já procuraram de maneira formal, sem invasão, esses movimentos que praticam esse tipo de invasão nos supermercados, algum tipo de ajuda de cesta básica sem cometer invasão, ou seja, sem esse pressuposto, como a vereadora Camila colocou aqui, de certa maneira criar uma extorsão? Que seja do meu conhecimento, nunca recebi essa informação, nunca fui procurado, quanto membro, inclusive, da associação que participa de reuniões com essas redes, nunca nos foi dito que esses movimentos nos procuraram através da associação ou da própria rede de supermercados no sentido de fazer esse tipo de pleito. Como foi levantado também aqui alguns questionamentos para Vossa Senhoria, que a partir do momento dessas invasões chegou-se a um consenso de que a cesta básica, na casa aí de 20 mil, foram distribuídas. Só vale ressaltar que isso configurado ao preço da invasão e posteriormente da entrega da cesta básica. Não ao contrário, de que eles procuraram vocês, você aqui respondendo a respeito dos supermercados, procuraram vocês de forma formal, sem invasão, para recolherem essas cestas básicas. Para o público aqui entender, não só os que nos acompanham aqui na galeria, mas aqueles que nos acompanham em casa, é o mesmo, aqui não saindo do tema, mas só para explicar para a população realmente, é o mesmo que os deputados estaduais eles invadissem a governadoria ao preço de só saírem quando a governadora pagar as emendas dos deputados. É basicamente a mesma coisa. Senhor presidente, tenho mais duas perguntas aqui. A sua RN, ou os supermercados que ela representa, chegaram a registrar boletins de ocorrência ou representações formais ou comunicados às autoridades públicas, como Polícia Militar, Ministério Público, Prefeitura? Não. A associação, a SURN, que é a Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte, prontamente, ao tomar conhecimento, conversou com as instituições que sofreram a invasão, na época o Nordestão, depois o Carrefour, depois o Pão de Açúcar, mas esses afiliados nossos nos informaram que eles iriam tomar a iniciativa, já que o fato se dava apenas numa dessas unidades, e aí o que ficou alinhado é que existe uma demanda prevista de esse assunto ainda voltar à pauta, no sentido da associação buscar judicialmente uma garantia de que não haverá invasão em nenhuma unidade filiada à associação, mas não houve realmente formalização de um boletim de ocorrência. Vossa Senhoria citou aqui alguns estudos, eu trouxe aqui, não sei se é do conhecimento de Vossa Senhoria, um estudo da FEComércio, eu acho que todo mundo concorda aqui, inclusive o senhor, que é uma instituição séria, muito técnica e que trabalha muito em prol do desenvolvimento do nosso Brasil com suas representações estaduais. A FEComércio, ela fez um estudo levando em consideração as invasões ocorridas entre 2022 e 2024, aqui na cidade do Natal, levando as proporções e utilizando probabilidades, levando em consideração o tempo que os manifestantes ficaram dentro dos supermercados, levando em consideração também o próprio Nordestão, que teve que fechar suas portas por ser um supermercado um pouco mais reduzido em termos de estrutura. Foi levantado pela FEComércio, aqui não é minha opinião, foi levantado pela FEComércio um prejuízo de 3 milhões de reais. Levando em consideração a sua experiência dentro desse ramo, você valida esse estudo da FEComércio, ainda tendo em vista que é uma instituição muito respeitada? A FEComércio tem um corpo técnico, de economistas, de especialistas, e basta dizer que quando, por exemplo, qualquer instituição pública que realiza um carnaval ou realiza um São João, eles nos apresentam quanto isso impactou em crescimento, por exemplo, de vendas, quanto impactou no vendedor ambulante. Então, eles têm realmente algoritmos e técnicas que podem dizer o impacto dessas iniciativas. E da mesma forma que essas iniciativas podem nos dar dados de crescimento de vendas, esses episódios, devidamente calculados, como você mesmo colocou, por peritos, por especialistas, com dados requeridos das empresas afetadas, quanto ele perdeu de faturar naquele período, quanto isso impactou no pós-evento. É muito notório e muito real que essa informação ela seja muito verdadeira. Vossa Senhoria consegue identificar quais movimentos sociais estão por trás dessas invasões a esses supermercados? Se são os mesmos recorrentemente ou se altera algum deles? Não, nesse período agora, desses que a gente aqui está se referindo, basicamente a gente viu no MLB. A gente já teve aí lá, muitos e muitos anos atrás, um movimento muito grave ocorrido aqui no interior do estado, que era o MST.
em supermercados, inclusive, em João Câmara, em outros lugares. Mas nessa situação, só o MLB. Perfeito, senhor presidente, estudo contemplado. Senhor Eugênio, Vossa Excelência colocou aqui a questão que gerou desconforto, né? Esses atos, invasões, enfim. E aí foi colocada aqui a questão do crime de extorsão. E aí eu queria ler de novo o caput para perguntar para o senhor se o senhor, enfim, se lhe chegou o relato ou se o senhor concorda de que haveria essa tipificação penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si outrem indevida vantagem econômica, fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. O senhor acha que esses atos podem se configurar como extorsão, ou seja, com a prática de violência ou grave ameaça? A forma como ela é colocada, ela é constrangedora, ela gera tensão e ela, ao fazer isso, ela meio que cobra que eu faça algo para que não aconteça aquilo. Então, se eu digo assim, ó, eu só saio daqui se você doar, se vocês não doarem, nós vamos permanecer aqui, é a forma de violência, mas não que tenha havido agressão, pancada, nada nessa natureza. E outra dúvida, em relação a todas as empresas, né? A associação tem notícia apenas da ação do Nordestão e que foi uma ação civil em função de possíveis danos econômicos, não é isso? Exatamente. Perdas econômicas. Exatamente. Ou seja, não foi foi na por esfera criminal. Foi por perdas econômicas e foi também, naturalmente, para não gerar o desconforto com o seu consumidor. Claro. Eu tenho que proteger civil. meu cliente. Mas foi uma ação Até civil. onde eu tenho conhecimento, foi civil. Tá ótimo. E nenhum boletim de ocorrência... Não foi feito boletim de ocorrência. Tá ótimo. Obrigado, presidente. Obrigado. De igual modo, o vereador Matheus Faustino pediu para fazer um complemento também. Eu peço, vereador, que passa aí para a gente concluir a oitiva aqui do seu Eugênio. Ok, vou ser muito breve. Levando em consideração isso que a gente levantou aqui, que seria especulativamente uma extorsão, em uma das últimas invasões ao Açaí, uma militante do MLB soltou um vídeo dizendo, abre aspas, depois de 3 horas de negociação, a gente conseguiu arrancar do Açaí 16 mil cestas básicas para o país inteiro. Você não acha que isso configura, de certa forma, uma extorsão? De certa forma? Eu acho que recai na mesma situação, é uma pressão. Não é? Se alguém, por exemplo, vou fazer uma má comparação aqui, me ameaça com uma arma, ele pode até não me matar ou não me machucar, mas emocionalmente eu vou ser obrigado a dar aquilo que ele está pedindo. Então, cabe aí uma interpretação, talvez jurídica. Na área jurídica eu não entendo nada e acho que é uma discussão, mas o fato é que houve uma coerção. Agora, se ela for vista como uma agressão ou coisa dessa natureza, eu não sou capaz de julgar. Perfeito, contemplado, senhor presidente. Vem uma provocação aqui, se eu pudesse dizer, me desculpe, mas assim, em dinheiro, quanto custaria ou quanto custa 16 mil cestas básicas? Uma média para atender uma demanda dessa, algo em torno aí entre 100 e 150 reais por unidade, por cesta. Aí 16 mil vezes 150 reais. Entendi. Eu quero agradecer ao senhor, tá certo, mais uma vez, pela sua participação e pela sua contribuição aqui nesta comissão. Muito obrigado. O senhor fica à vontade para permanecer no plenário ou seguir aí as suas atribuições. Quero convidar aqui a senhora Bianca Soares Evangelista, agradecer também pela sua presença. Seja bem-vinda aqui à Câmara Municipal de Natal. E eu já dando seguimento aqui, informar a Vossa Senhoria que está aqui na condição de testemunha e Vossa Senhoria promete dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Então eu quero passar a palavra aqui para o vereador Daniel Valença para iniciar os seus questionamentos, sua participação. Boa tarde, Bianca. Seja muito bem-vinda aqui a essa casa. É um prazer dialogar contigo, assim como com o senhor Eugênio. Qual o seu nome, sua idade, há quanto tempo Vossa Excelência luta em defesa do direito à moradia? Primeiro, boa tarde. Eu queria começar a minha fala dedicando ela ao Emanuel Bezerra dos Santos, um militante torturado e assassinado pelos militares em
durante a ditadura de 64. Eu me chamo Bianca, né? Bianca Soares, faço parte do MLB há 5 anos e há 4 estou na coordenação do movimento. Bianca, o que te levou a ser militante da luta pela moradia? Primeiro, eu entrei na ocupação com o objetivo geral de todas as famílias, que era não conseguir mais na minha casa, onde era uma casa pequena, com 3 núcleos familiares, onde não tinha, perdi o emprego e aí não tinha mais condições de manter o pagamento do aluguel. Mas o movimento hoje luta pela dignidade e a moradia, que inclusive hoje o déficit habitacional em todo o nosso país é de mais de 8 milhões de famílias, enquanto temos aí cerca de 11 milhões de imóveis abandonados, sendo inclusive 30 mil apenas aqui em Natal. Então, o movimento faz essa reivindicação, enquanto tem tanta casa sem gente, a gente tem aí tanta gente sem casa. E o movimento acolhe quantas famílias? O movimento hoje em Natal tem cerca de 3 ocupações, algo em torno de 300 famílias organizadas. Por que o movimento realiza ocupações e qual seria a diferença entre uma ocupação e uma invasão? Diferença entre uma invasão e uma ocupação é que o movimento não entra em espaços ocupados. Invadir é quando você invade de fato. Existe gente no local e você adentra nele, forçando ou expulsando, batendo, como tiveram, inclusive, exemplos no período da engorda, né, que foram funcionários públicos agredidos, e aí, de fato, é de se considerar uma invasão. Mas, durante esses 21 anos de trajetória do movimento, não houveram nenhuma situação onde o movimento promoveu uma ocupação, seja de imóvel para reivindicar moradia, ou seja em supermercado para reivindicar a alimentação, de violência física. Inclusive, a polícia chega aí em todas as situações, vai lá, conversa com o movimento, e, posterior a isso, vai embora, sem, inclusive, ter nenhum boletim de ocorrência acusando o movimento de nada. Tá bem, sinto-me contemplado, senhor presidente. Em algumas mobilizações de vocês já chegaram a conversar com o gerente, com algum responsável do supermercado, pedindo autorização para fazer algum tipo de manifestação de arrecadação solidária destes alimentos naquele determinado estabelecimento? Os atos nos supermercados são ocupações e são asseguradas pelo direito livre de se manifestar e pelo direito, inclusive, de adentrar em espaços semipúblicos, como é o supermercado. Todas as pessoas têm direito de entrar no supermercado. Sim. O movimento, em nenhum dos atos que promoveu em rede de supermercado, proibiu a entrada ou saída de pessoas ou o próprio funcionamento do supermercado. Agora, alguns dos supermercados tomam a decisão de fechar, é uma decisão da rede de supermercado que não diz respeito ao movimento. Eu não consegui estar satisfeito com a sua resposta a respeito da autorização. Existiu algum pedido prévio, não após a ocupação, eu falo previamente, existiu algum pedido por parte do MLB junto à gerência do supermercado para fazer aquele determinado ato, naquele determinado dia, naquele prazo de horas? A ocupação em imóveis abandonados diz respeito à moradia. A gente vai com o objetivo de permanecer no local e dar uma função social a esse local, que não é dado pelos órgãos competentes. E, ao mesmo tempo, fazer a pressão para que haja investimento e haja o debate da infraestrutura de habitação das pessoas e própria mobilidade também. Nos supermercados, a gente usa o direito de também entrar no supermercado e fazer essas manifestações. Todos os supermercados, ou a grande maioria, receberam ofício meses antes dos atos em questão, quase todos eles, e não houveram retorno, não houveram retorno de modo geral, todos eles. E aí a gente faz a ocupação um período depois. Eu gostaria só de entender a resposta, porque a gente pergunta uma coisa e está se ampliando em determinadas outras coisas. Mas você me confirma que um mês antes, aproximadamente, é notificado o estabelecimento dizendo que naquele determinado dia haverá aquele ato de manifestação, mesmo não tendo retorno da resposta, não tendo a resposta por parte do supermercado? A sua pergunta foi referente à solicitação. Certo. Todos os supermercados recebem uma solicitação de apoio ao movimento.
de doação de cestas básicas. Em algum tipo dessas notificações, em algum momento vocês receberam algum retorno positivo ou negativo oficialmente dos supermercados? Porque existem diversas campanhas que os supermercados eles fazem doações, mas em nenhum momento vocês receberam uma resposta positiva deles. Os ofícios são deixados em várias redes de supermercado, não necessariamente na que a gente ocupou. E tentamos dialogar tanto localmente quanto nacionalmente com as redes de supermercados. As doações que os supermercados fazem, elas têm subsídio federal. Então, são doações espontâneas. Satisfeito, presidente. Já passo a palavra aqui para o vereador Matheus Faustino. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bianca, você está no MLB há quanto tempo? Cerca de 5 anos. O MLB possui personalidade jurídica? CNPJ? No Estado, não. O movimento é organizado nacionalmente, hoje, inclusive, presente em grande parte dos estados. Então, existe um CNPJ nacional? Sim. E vocês aderem às campanhas nacionais do MLB de invasões ao redor do Brasil? O movimento adere às campanhas de ocupações e de atos reivindicatórios e de denúncia da miséria e da fome que o povo se encontra. Objetivamente, o MLB nacional dá uma ordem de invasão, um planejo de ação de invasão a nível nacional. Isso acontece em várias cidades, inclusive aqui em Natal parou de acontecer após a criação dessa SEI. Nesses atos que são deliberados da nacional, vocês aderem aqui em Natal, sim ou não? Os atos são organizados pelo movimento nacionalmente, sim. Então vocês aderem quando... Os atos de ocupação de redes de supermercados. Então vocês aderem quando vem uma decisão da nacional? O movimento debate e decide fazer seus atos reivindicatórios de denúncia por justamente o povo não ter acesso à alimentação digna, porque cada vez mais os preços aumentam e o salário, por mais que aumente, não tem um aumento real do valor. E por essa razão, o nosso povo se encontra em estado de fome. E por essa razão, o movimento se organiza não só aqui em Natal, como nacionalmente, para reivindicar e denunciar essa situação que o povo se encontra. Ok, mas a pergunta não foi essa. A pergunta é se vocês aderem ou não às ações nacionais do MLB aqui no município. O movimento se organiza nacionalmente. Não, a pergunta é muito objetiva. Você falou que o movimento tem representação CNPJ a nível nacional. Eu estou perguntando se quando tem essa ação nacional, se vocês aderem aqui. Por exemplo, teve invasão recentemente, inclusive essa última que vocês fizeram no Açaí de São Gonçalo do Amarante, houve invasões em Salvador, houve invasões também em Recife, e vocês aderiram aqui. É público e notório já isso, mas eu peço que você não fuja da pergunta e responda categoricamente de maneira objetiva se vocês utilizam ou não. Fiquei em dúvida. Onde foi o último ato do movimento? Aqui? Foi repercutido que vocês invadiram o Açaí da Zona Norte, que fica registrado no município de São Gonçalo. Mas o ponto é, se vocês aderem às ações da Nacional, que possui entidade jurídica, que seria o CNPJ que você mencionou aqui na Nacional. Como eu já respondi pela terceira vez, o movimento se organiza nacionalmente. Foi colocado que o MLB Nacional tem CNPJ. Ponto. Vocês praticam ações nacionais. Ponto. Quando vem essas ações nacionais, vocês aderem aqui no município? Sim ou não? É simples a resposta. O movimento se organiza de forma nacional. Logo, debate, tanto no Estado quanto nacionalmente, as ações que vão desenvolver ou não. O movimento se organiza de forma coletiva e nacionalmente. Você consegue se ouvir que você não está respondendo o que eu perguntei? Você está respondendo uma coisa completamente diferente? Eu estou perguntando objetivamente se vocês aderem às ações. Não estou perguntando se vocês discutem, se vocês se organizam, se vocês Não estou perguntando isso, estou perguntando se vocês aderem às ações nacionais ou não. É uma pergunta muito simples e objetiva. Sim ou não? Estou lhe respondendo. O movimento se organiza de forma nacional. Ok, então, sem respostas para isso, tentou fugir. Mais uma vez, senhor presidente, até peço para que a gente seja mais produtivo, a pergunta não está sendo respondida de maneira objetiva. Se Vossa Senhoria quer vir para cá fazer um certo discurso demagogo e aqui tentar ludibriar a população, aí você se elege, senhor presidente, ganha eu votos, acho que não é interessante haver a adjetivação da testemunha. Eu não atrapalhei ninguém nas minhas perguntas. Está havendo a adjetivação da testemunha, presidente. Não. Aí o senhor pode perguntar para qualquer pessoa que se foi respondida ou não a pergunta, porque aí se tem um problema de mas aqui eu sou o relator, eu faço as perguntas e eu digo se foi respondidas ou não. Se tem um problema de entendimento seu, senhor aí presidente, é mais vai ficar pessoal. atrapalhando a testemunha as perguntas? Como eu mencionei, se você quer fazer discurso, você se elege, ganha votos, e aí você consegue entrar nessa casa aqui e fazer o discurso que você quiser.
Qual a sua fonte de renda atual? Vivo de doação. Sou moradora da ocupação Emanuel Bezerra e sobrevivo, assim como boa parte da população da cidade de Natal, com bicos extras e doações. Certo. Você acha que as doações que você recebe, os bicos que você faz, corresponde a alguém ter um iPhone 15? Eu não tenho um iPhone 15. Eu vou pedir para subir nas minhas redes sociais o iPhone 15 que a Bianca estava portando e gravando aqui quando eles vieram fazer um ato na frente da Câmara dos Vereadores. Ô moça, não tem moradia, mas tem iPhone 15. Não tem moradia, mas tem iPhone 15. Bom, se o senhor identificar esse telefone aqui como um iPhone 15, aí é muito fácil você trazer um outro telefone agora. Como, senhor presidente, senhor presidente, tendo interrupção na hora da fala do vereador. Eu peço, a gente já deu ênfase aqui no início, então eu peço que o pessoal a gente possa se comportar de maneira que não prejudique os trabalhos. Então, vamos dar aqui o direito, tanto do relator fazer as perguntas, como da pessoa, da Bianca também, responder aqui o que está sendo... E a gente pede, sim, respeito e que possa as coisas caminhar de forma tranquila. Como você descreveria a sua relação com o governo do Estado? A minha relação com o governo do Estado é como qualquer movimento pessoal nenhuma, não tenho envolvimento com o governo do Estado, mas enquanto movimento de reivindicatória para que o governo do Estado cumpra o seu papel para qual foi eleito, assim como essa Câmara Municipal também deveria cumprir o seu papel para qual foi eleito, que é para falar em nome do povo pobre da cidade e defender os direitos desses, não dos ricos e dos empresários. Com toda certeza, por isso que eu estou aqui defendendo o interesse popular. Bom, você conhece a empresa Araruana Turismo? Não. Não? Sua relação com o governo do Estado parece ser amigável, mas não tem grandes ligações, pelo que você especulou aqui, correto? Você foi candidato na eleição passada, 2024? Sim, pela Unidade Popular, pelo socialismo. Okay. Partido que construo. Você tem conhecimento que as eleições existe um período para você fazer campanha, certo? Aproximadamente 45 dias. Anterior a isso é considerado pré-campanha, que é o momento que você conversa, mostra suas propostas, mas não necessariamente, ou melhor, você não pode pedir voto porque você está incorrendo em crime. Eu estou com uma ordem de pagamento aqui que eu vou pedir para a TV Câmara passar no telão, para a gente mostrar aqui a relação da Bianca com o governo do Estado. No dia 25/4 de 2024, ou seja, um período de pré-campanha, a senhorita que está aqui ao meu lado, Bianca Soares Evangelista, em abril de 2024, teve uma passagem paga no valor de R$ 4.400 para São Paulo e depois um retorno para Natal, pago pelo Gabinete Civil da Governadoria do Estado. Peço para passar no telão. Então, está dando problema técnico na TV Câmara? Engraçado, justamente agora, né? Tudo bom. Eu peço, então, para a assessoria da casa imprimir várias folhas dessas para mim distribuir para os membros aqui da mesa, para a própria Bianca, e distribuir também, se a imprensa estiver aqui, para a imprensa. Mas, já que ela está aqui do meu lado, eu vou pedir passar aqui para ela, só para ela reconhecer se isso aqui realmente é o nome dela. As passagens solicitadas ao governo do Estado é um direito de todo o movimento social. Achamos, inclusive, para isso que serve as entidades públicas, para também apoiar o direito dos movimentos sociais de construir, inclusive, essa viagem em específico. Se o senhor, assim como buscou o extrato, buscar a solicitação, data uma reunião nacional que debateu, inclusive avançou no programa, na contratação do programa Minha Casa Minha Vida, entidades em que o movimento contemplou, não só aqui em Natal, como em outros 4 municípios, e aqui em Natal, mais especificamente, a construção de 140 unidades habitacionais, e achamos que, assim como todas as entidades, né, todos os representantes, senador, governadoria, os próprios vereadores acham importante e necessário estarem presentes na entrega desses habitacionais,
um habitacional, que é uma conquista dos movimentos sociais, que é uma Ok, senhor presidente. Muita coisa genérica, pouca resposta objetiva. No final do dia, essa passagem aqui, em ano de eleição, ela sendo pré-candidata a vereadora aqui no município de Natal, pago pelo governo do estado, isso para mim fica muito claro o que significa. Mas ainda levando em consideração essas mesmas passagens, tem outra aqui de agosto. É bom que a gente está com tempo. Nossa testemunha aqui gosta de ser prolixa, não tem problema, eu estou bastante paciente aqui, posso ir até meia-noite. Tem outra passagem aqui, ó, de agosto, dia 13 de agosto de 2024, valor de R$ 3.592. Mesma trajetória. Natal, São Paulo. Pode explicar para a população o que você foi fazer lá, com dinheiro público? O programa Minha Casa Minha Vida Entidades foi lançado em 2022. E, desde então, o movimento vem se organizando nacionalmente e com articulações de aliados, como alguns setores da universidade, de assessoria técnica, para garantir a contratação desse residencial. Ou seja, mais uma vez, a resposta genérica, não falou objetivamente o que foi fazer, qual reunião foi, qual congresso, qual departamento, qual secretaria, enfim, o que ela foi fazer de maneira objetiva lá em São Paulo, pago com dinheiro público. É muito fácil a gente enviar um ofício para requerer uma passagem, até para ter algo formal. O governo do estado não vai pegar 5 mil, pelo menos eu tendo a acreditar que não vai fazer isso, né? Pode fazer isso com dinheiro em espécie, que eu não duvidaria. Mas podemos não vai. Debater não, aqui eu posso terminar minha pergunta, senhor presidente? Então eu acredito que o governo do estado não faria isso. Calma, eu vou falar para você, não precisa vincular não. Vai ser disponível, vai passar no telão. Inclusive, essa próxima aqui, eles erraram ali, é aquela que está no telão. Bom, passagem em abril na pré-campanha, passagem em agosto e agora um em novembro. Todas até agora foram para ver a situação de Minha Casa Minha Vida, não objetivamente qual congresso, qual secretaria, enfim, qual órgão isso foi ser debatido. Em novembro, mais uma passagem, como vocês podem ver que estava passando ali no telão. Essa aqui é a mais cara, de R$ 5.083,15. Mais uma vez, em 2024, a senhorita Bianca Soares indo debater Minha Casa Minha Vida. Eu não vou perguntar o que você fala, que você vai falar a mesma coisa, então eu já percebi que você é um especialista em Minha Casa Minha Vida com investimento. Seu presidente. Imagino que você seja um especialista em Minha Casa Minha Vida, em direitos de habitação e etc. Levando em consideração isso, você sabe quantas obras não foram realizadas no primeiro PAC? Como agora eu posso responder, né? A gente pode passar o dia inteiro debatendo sobre cada etapa do programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Se o senhor tiver a oportunidade de ler o edital do Minha Casa Minha Vida Entidades, vai perceber que tem um longo processo de várias etapas, habilitação do movimento, de reconhecimento, reconhecimento inclusive da própria prefeitura de que o terreno que o movimento está solicitando existe, a solicitação do imóvel, o debate de como vai ser construído, quantas unidades cabe, e cada processo desse, apesar de eu não ser especialista, a gente se reúne nacionalmente com o auxílio das assessorias, como eu falei, para poder, inclusive, garantir, e aí não só com os meus conhecimentos, mas com o conhecimento de pessoas formadas em arquitetura e com a experiência de outros estados, inclusive no próprio programa, para poder garantir a contratação nos outros estados. Tá bom, mais uma vez não respondeu objetivamente o que eu perguntei se ela sabia o déficit das Minha Casa Minha Vida no primeiro PAC. Foi juntar as obras paradas junto com Minha Casa Minha Vida, são mais de 180 mil, muito me estranha, um investimento de quase 14 mil reais, ela não sabia um dado tão pertinente. Mas vamos lá, ainda falando sobre lei, já que você me parece ser um especialista, ao ponto do governo do estado financiar discussões a respeito de outro estado, para você ir lá dialogar, enfim, construir um caminho, você luta em função dos imóveis fazer cumprir a função social, correto? Sim ou não? O movimento luta por isso. Certo. Para garantir moradia para as famílias sem teto. Ok. Quem define se o imóvel cumpre uma função social ou não? São vocês ou a justiça?
o que configura um imóvel sem cumprir função social para a Constituição? Ele está abandonado, com lixo, sem ter um objetivo dele lá, sendo deteriorado, para você cumprir função social? Na verdade, eu faço as perguntas aqui e você responde. Que pena. Cadê? Mas sim, a minha resposta está na pergunta, só refletir um pouquinho. Mas o imóvel que está abandonado há anos, com entulho, lixo, ele não cumpre função social. Vamos criar aqui uma suposição. Se eu tenho, sei lá, uma casa de praia em Pirangi, eu não vou lá há 4 anos, tem lixo na frente da minha casa de praia. Então vocês podem invadir e pode ser de vocês. O movimento ocupa áreas e que, inclusive, na cidade de Natal, você pode procurar um histórico de um imóvel privado. Isso considerando um imóvel privado em sua origem, que a pessoa comprove que, de fato, comprou legalmente o imóvel e que é dela de fato. O MLB aqui no Estado não ocupou nenhum imóvel privado, nesse sentido de reivindicar moradia. Agora, claro, se você não dá função social à sua moradia, você contribui para a especulação imobiliária, que é o que garante que centenas de famílias não tenham um teto sobre suas cabeças ou vivam em extrema miséria por ter que escolher entre pagar o aluguel ou se sustentar. Ou seja, se você tem uma casa de praia que você não vai há 4 anos e tem lixo, entulho lá, tome muito cuidado porque ela pode deixar de ser sua. Mas, respondendo a sua pergunta... inclusive, constitucional... Bianca, por favor, se atenha às perguntas que o vereador está fazendo, tá certo? Entendi como pergunta o que ele falou. Eu não estava entendendo. Mas ele vai... Só um momento, vereador. Ele vai formular a pergunta e quando for para a senhora responder, ele vai dizer, tá certo? Bom, vou te dar o crédito aqui de responder uma pergunta sua. Você me perguntou o que cumpre a função social. Eu não quero ser opinativo daquilo que eu acho que deve cumprir a função social. Porque, ao meu ver, a gente aqui debatendo, principalmente para a população entender, e como relator dessa comissão especial de inquérito, acho que a gente tem que se ater às leis, aos fatos e aquilo que rege a lei e a ordem, não só do nosso município, mas do nosso Estado e do nosso Brasil. Bom, o artigo 5º da Constituição, no artigo 22, fala: é garantido o direito à propriedade. Correto. Artigo 23. A propriedade deverá atender uma função social. Correto. Quem define se a propriedade cumpre uma função social? É um bando de movimento revolucionário que quer brincar de invadir propriedade privada e pública ou a lei? Artigo 5º da Constituição, inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante a justa e prévia indenização em dinheiro e ressalvados os casos previstos nesta Constituição, ou seja, aqueles 2 últimos incisos que eu citei para vocês. Bom, levando em consideração o que a Constituição Federal fala, você acha que a Constituição Federal está errada e vocês estão corretos? Ou você acha que a lei deve prevalecer acima das invasões que vocês praticam na cidade? Acredito que o movimento não cometeu nenhuma ação diferente do que está previsto por lei. A gente reivindica e aponta imóveis que não estão sendo debatidos pelo poder público e que passam a ser debatidos judicialmente após a ocupação do movimento e que o movimento não desrespeita nenhuma dessas leis, tanto que o movimento segue avançando, tendo aí uma conquista de cerca de 2.000 moradias com a luta do povo organizado, ocupando imóveis que não cumprem função social. E que muitos dos casos, como é o caso da antiga Faculdade de Direito, passou a ter uma função ou uma reforma, uma requalificação posterior à ocupação do movimento. Ou seja, você se contradiz na sua própria afirmação. Você fala que vocês fazem cumprir a lei, mas a justiça só é acionada a partir do momento da invasão. Ou seja, vocês primeiro invadem, ou seja, desobstruindo a lei, para tentar instigar a justiça, que por muitas vezes dá a reintegração de posse e por muitas vezes vocês também acabam descumprindo. Ou seja, que fique registrado em ata essa contradição aqui da nossa testemunha Bianca. Bom, tem mais alguns pontos para levantar aqui, referente às perguntas do primeiro vereador que questionou em perguntas. Vereador Matheus Faustino, me permita, eu peço a Vossa Excelência que possa
concluir aí as suas... Mas, senhor presidente, eu fui o único Vamos vereador que estava fazendo perguntas que foi interrompido tanto por um vereador, tanto pela Pronto, própria então eu vou testemunha. pedir aqui ao vereador Daniel Valença, à senhora Bianca, que não interrompa o vereador Matheus Faustino para que a gente possa concluir. Então peço a Vossa Excelência que conclua. Você alegou para o primeiro vereador que a questionou que vocês hoje representam cerca de 300 famílias, correto? E que vocês já conseguiram, em média, 2.000 moradias aqui no município, correto? Exatamente. Vocês dizem representar a população mais carente, a população que precisa de habitação, a população, por muitas vezes, ao meu ver, vocês utilizam dessas pessoas, utilizando, inclusive, a instrução que não foi dada para as pessoas, e aí eu concordo com todo mundo aqui, que essas pessoas foram sabotadas, assim como minha família foi. Eu vim de família humilde, eu sou de família do interior do estado do Rio Grande do Norte. Vocês dizem representar essas famílias, vocês me dão esses números aqui, 300 famílias atendidas, 2.000 habitações conseguidas, mas você, quando se candidata a vereadora, tem 179 votos. Como é que você explica que você representa todas essas pessoas, que você representa uma parcela da população em relação à habitação, inclusive trazendo números aqui astronômicos de pessoas em situação de não moradia, e você, no final do dia, nas urnas, que aí sim vem a representação das pessoas por meio deste parlamento como um vereador, tem 179 votos nas urnas. Você, de fato, acha que você representa todas essas famílias que você citou aqui? Hoje eu construo a Unidade Popular pelo Socialismo, inclusive o último, o mais novo, o mais recente partido legalizado por colher assinaturas de forma popular com as famílias das ocupações indo à rua por convencimento político, quando alguns outros não conseguiram legalizar e não tiveram aí o reconhecimento do povo de que, de fato, havia um motivo para legalizar um novo partido. E o nosso partido reconhece a luta popular, a luta coletiva como o caminho para se mudar essa realidade, e diferente de muitos partidos e de muitos candidatos que usam por meio de estrutura vigente e por muitas vezes recurso financeiro próprio para compra de voto ou extorquir, ou muitas vezes ameaçar, usar da estrutura pública para ameaçar para essas pessoas votarem neles caso perdem o emprego ou são expulsas de suas regiões. O movimento conseguiu todos esses votos por convencimento. As pessoas, de fato, confiaram e acreditaram e votaram de forma segura de que estavam fazendo a escolha certa, não por ter vendido o voto ou por ter sido ameaçado por ser funcionário público. 179 votos, perto de mais de 2.000 pessoas supostamente contempladas aqui, o que muito me parece é que não tem muita adesão de confiança dessas pessoas que vocês dizem representar. Senhor presidente, estou contemplado. Senhora Bianca, o MLB luta por moradia, não é isso? O movimento tem como luta principal a reforma urbana e o socialismo. Qual a razão de invadir supermercados? As Se luta por moradia. As ocupações de supermercados são com o objetivo, como citado algumas vezes aqui, de reivindicar o direito à alimentação básica, assim como denunciar o desperdício que é promovido pelos monopólios das grandes redes de supermercados e do setor alimentício. Certo, eu uso o termo invasão porque, pela definição de Vossa Senhoria aqui, que tipificou que a invasão que é a ocupação. Logo, invasão, ocupação, local onde não tenha ninguém, né? E invasão é onde, se tiver alguém ali, se tiver habitado, seria uma invasão. Por isso que eu digo, por isso que eu tipifico aqui como invasão. Os supermercados são invasões, não é isso? São ocupações. Desde quando a senhora ocupa o cargo de direção no MLB? Eu posso, inclusive, reexplicar para haja entendimento do consenso aqui, Não, o que é que é a definição. Presta atenção. Desde quando Vossa Senhoria ocupa o cargo de gestão no MLB, de direção no MLB? Eu faço parte da coordenação do movimento há 4 anos. Certo. Mas a diferença entre mas eu só perguntei isso mesmo. Qual é o ela tempo que ficou Vossa bem Senhoria clara quando desempenha? eu expliquei. E aí, Tá bom. acaba sendo uma pergunta também, mas Tá vai bom. lá. Dado aqui, assim, é inegável a sua pouca idade, eu queria saber da senhora se está matriculada em alguma instituição de ensino, tipo instituição de ensino superior, ou se exerce alguma atividade laborativa, ou é mantida pelo MLB. Como eu respondi
ao vereador aqui ao Sim. lado, eu sou formada pelo ensino técnico da UFRN como técnica em lazer e faço extras e promovo bicos. Sim, não tem vínculo empregatício, não é isso? Não tenho carteira assinada, Maravilha. assim como boa parte da população. Ok. Trabalha no trabalho informal ou de forma terceirizada. Vossa Senhoria disse aqui que encaminham, né, ofícios ao supermercado, notificando-os de que irão fazer uma atividade ou uma mobilização, ou uma invasão, uma ocupação, seja lá o que for. Eu pergunto, Vossa Senhoria teria condição de encaminhar para esta SEI, para esta comissão, as cópias desses ofícios que vocês encaminham para supermercados? São ofícios solicitando apoio do supermercado. Vossa Senhoria tem e que condição podem de ser encaminhar para... solicitadas, inclusive, para a testemunha anterior a mim, mas o movimento tem, ou Isso. pode, inclusive, ser checado com Então, as próprias pronto. redes de supermercados. Não. Porque, apesar do senhor colocar aqui que não houve essa notificação ou que não houve diálogo com os gerentes das redes, todos eles houveram, e a gente pode consultar cada rede de supermercado que foi ocupada e fazer essa verificação loja por loja. Não, então, esta SEI solicita de Vossa Senhoria que encaminhe para esta comissão as cópias desses ofícios que notificam o supermercado de que vai haver uma mobilização, um ato de vocês. Então, Vossa Senhoria A sua pergunta foi Não, agora se a gente havia Isso. reivindicação de doação, não Não. que notificação. Não, agora, presta atenção. Vossa Senhoria disse aqui que encaminha ofícios ou comunicados ao supermercado ou ao estabelecimento que vocês vão fazer uma mobilização. Vossa Senhoria falou isso aqui, que encaminha antecipadamente. Aí é bem objetivo. A gente está solicitando que Vossa Senhoria encaminhe para esta comissão a cópia desses documentos. Certo? E aí eu volto a afirmar. A pergunta feita inicialmente foi se a gente solicitava doações dos supermercados antes das ações. E a resposta foi objetiva. Sim, Sim. Enviamos ofícios solicitando apoios de doações. Pronto. E nós... Isso não quer dizer que haja uma solicitação de fazer ato ou de ir ao supermercado, até porque para ir no supermercado não necessita de autorização. Isso. Não, mas senhora Bianca, preste atenção. Vossa Senhoria falou aqui que encaminha esses ofícios, o que é muito objetivo. A gente está pedindo, a gente está requerendo que Vossa Senhoria encaminhe esses expedientes para esta comissão. É isto que a gente está requerendo, tá certo? Eu estou deixando claro, porque na sua própria fala você colocou uma outra questão que não é o material que está dentro. Não, mas Porque, inclusive, se você tiver uma grande família que ultrapasse das 10 pessoas, você vai pedir autorização para ir com sua família ao supermercado? Não. A senhora não é isso. O entendimento não é este. Vou repetir. Vossa Senhoria disse aqui, anteriormente, que encaminha expediente para as instituições, antecipadamente. Esta comissão, na condição de presidente, eu estou aqui requerendo de Vossa Senhoria que encaminhe para a gente esses expedientes. E ponto. É isso que nós estamos querendo. Pronto. Solicitando que seja atendida uma demanda de doação. Está solicitado. Então a gente vai só formalizar para que Vossa Senhoria encaminhe para a gente esses documentos. Só mais uma pergunta. É muito rápida. Senhora Bianca, quando a senhora foi candidata a vereadora, a senhora recebeu 30 mil reais de algum candidato a prefeito? O movimento não é financiado. Foi uma pergunta e o senhor me autorizou a responder. Olha só, Vossa Senhoria está dispensada. Se quiser permanecer, fique à vontade, tá certo? Do contrário, Vossa Senhoria está dispensada. Muito obrigado, viu, pela sua contribuição e que Deus lhe abençoe. Eu quero... Peraí, calma aí. Eu quero chamar aqui... olha aí... Nunca recebi dinheiro de Eu quero chamar aqui... olha aí... O descumprimento das normas... Eu quero aqui convidar, neste momento aqui, a senhora Kívia Moreira Nunes, integra o MLB, não é isso, Kívia? Vereador, alguma observação a fazer antes? Eu sou do movimento de mulheres Olga Benário, é outro movimento que é junto do MLB, mas é outro movimento, tá? Desculpa, tá ok. Registrado. O vereador Daniel Valença tem a palavra. Eu tinha aqui uma série de perguntas, mas eu quero aproveitar esse momento
para declarar a minha mais irrestrita solidariedade à Bianca, por tudo que ela passou aqui nessa mesa, nessa sessão de hoje. A gente está aqui há várias sessões, eu nunca tinha visto alguém ser tratado de maneira tão desrespeitosa, tanta violência de gênero, mas eu compreendo plenamente. Esse é um partido, o MBL, cuja liderança foi para a Ucrânia fazer turismo sexual. Tem uma frase vazada escrita lá: elas são fáceis porque são pobres. O outro líder desse mesmo partido, deste movimento social, MBL, é uma pessoa, o Kim, que simplesmente é contrário à proibição... Daniel Valença. Não, vereador Daniel Valença. Por favor, senhor presidente. Vereador Daniel Valença. Vossa Excelência está... Falaram aqui até de passagem. Vossa Excelência, se Vossa Excelência não se ater ao objeto desta comissão... Senhor presidente, todas as sessões de Vossa Excelência, como membro da bancada de Paulinho, pode estar falando da oposição. Presidente, eu peço... Vossa Excelência tem que saber presidir de maneira realmente imparcial. Eu peço respeito a Vossa Excelência. Desde o início aqui, estou respeitando... Eu peço respeito também. Vereador Daniel Valença, eu peço respeito. Vossa Excelência respeite os trabalhos dessa comissão. Vossa Excelência, o que é que tem a ver Vossa Excelência vir aqui? O que é que Vossa Excelência tem? Mas primeiro é o seguinte: Vossa Excelência vir indagar aqui, que é uma acusação porque faz parte da bancada de Paulinho. O que é que tem a ver os trabalhos desta comissão com a questão? Vossa Excelência também faz parte da bancada. O que tem a ver é que Vossa Excelência só corta a fala da oposição, só isso. Tem qual a situação de oposição. Vossa Excelência também faz parte de uma bancada, que é a bancada da governadora Fátima Bezerra, e eu não estou aqui lhe acusando, isso não é um crime. Eu sou vereador. Vereador. Eu sou vereador. Vereador, Vossa Excelência está com a palavra. Peço que se atenha aos objetos do que nós estamos tratando aqui. Então, é só isto. Retomando o que eu estava falando, a outra liderança desse movimento é a que diz que o partido nazista da Alemanha não deveria ser criminalizado. Então é muito natural perceber porque a pessoa negra vem aqui, mulher, e sofre essa violência de gênero que sofreu. Eu, sinceramente, presto toda a minha solidariedade, especialmente às famílias que estão lá atrás, que compuseram esse acordo, que não desrespeitaram ninguém, mas que se viram desrespeitadas ao verem Bianca ser desrespeitada nessa plenária. Vereador Daniel Valença. E digo mais, isso também tem a ver com a concepção está aqui para Vossa Excelência fazer a SEI. pergunta. Se Vossa Excelência quer fazer discurso político, amanhã tem sessão plenária. Todo mundo faz nessa virou bagunça, senhor presidente. Inclusive, eu quero aqui mais uma vez, presidente. Eu quero aqui mais uma vez reforçar que nós pactuamos aqui a questão da manifestação. Veja a assessoria de Vossa Excelência, já inclusive dando mau exemplo, né? Porque a gente o mau exemplo já foi dado pelo aqui. Vereador, relator dessa comissão. Vereador Daniel Valença, por favor. A senhora Kívia está aqui. Por favor, faça as perguntas que ela vá para que ela possa responder. Vossa Excelência está com a palavra. Por favor. Vossa Excelência, retornando, eu tenho o meu direito de fala. E o meu direito de fala, eu posso exercê-lo como bem entender. Como eu bem entender. E vou dizer aqui não, mais. Aqui tem um objetivo. Aqui sim. O senhor pode usar da forma que bem entender, desde que está aqui. Vossa Excelência, deixa eu complementar a minha fala, por favor. Então que o senhor comece a fazer as perguntas. Não, estou tentando, Vossa Excelência não deixa. Não, negativo. Vossa Excelência não deixa. Como na outra reunião não deixou responder a pergunta da vereadora Camila. E é isso que está dado aqui. Para quem não sabe o que aconteceu, simplesmente queriam pegar 3 pessoas do MLB e deixar numa salinha. E cada uma vinha aqui falar de maneira aleatória. E mais ainda, a justificativa, e eu ouvi, a justificativa era porque essas testemunhas, elas são suspeitas. Vossa Excelência não tem perguntas para a Kívia. Vossa Excelência não tem perguntas para a Kívia. Ô, vereadora Camila, vereador... Eu quero ouvir a pergunta do Daniel. Eu quero ouvir a pergunta do vereador. Minha jovem, quando Vossa Senhoria for perguntada, aí Vossa Senhoria fala, tá certo? Eu peço que, por favor, só fale quando for perguntada. Vossa Excelência só fala quando for perguntada, tá certo? Presidente, por favor. O vereador Daniel Valença, eu peço a sua colaboração, tá certo? Porque os trabalhos estão... Desde o início. Vossa Excelência está tumultuando os trabalhos. Vossa Excelência está eu de jeito nenhum. Porque, então, vamos se ater aqui às perguntas. Ela está aqui para responder, então se atenha às perguntas, porque com certeza a gente vai dar a oportunidade também dos demais fazer as perguntas. Se Vossa Excelência não tem perguntas a fazer, eu já passo aqui para a vereadora Camila, que vai fazer as perguntas à senhora Kívia. Então, por favor,
A Kívia quer ouvir as suas perguntas, por favor. Muito obrigado, senhor presidente, por me conceder meu direito de fala, derivado dos meus 8.249 votos, e aproveitar aqui para perguntar para a Kívia quanto tempo, Kívia, a senhora tem de, enfim, militância pela luta pelo direito à moradia. Então, eu sou do movimento de mulheres Olga Benário. Com muito orgulho, eu comecei a me organizar faz uns 6 anos, entendendo que a situação do nosso país, do nosso estado e na nossa cidade é de muita violência às mulheres, de muita falta de moradia, e que, inclusive, fruto de uma época do nosso país que foi acirrado na ditadura militar. E eu queria dedicar o meu momento aqui de uma C que está perseguindo esses movimentos, a Natália de Souza, que é a ocupação de mulheres que nós construímos aqui no estado, aqui em Natal, e organizar, inclusive, a nível nacional com outras ocupações de mulheres, para ser espaço de acolhimento a mulheres que estão sofrendo violência, estupro, dentro de casa, seja no trabalho ou seja na escola. Essa mulher que foi torturada de forma bárbara, estuprada, tendo sua vagina queimada pelos policiais, agentes do Estado, e que muitos aqui defendem essa ditadura e que mata e estupra essas mulheres. E queria denunciar essa SEI, porque assim como a Natália de Souza foi perseguida, nós, movimentos sociais, o movimento de mulheres também está sendo perseguida pela direita, os vereadores da direita aqui da cidade de Natal. E por isso, me organizo para justamente dizer que esses espaços as mulheres têm que tomar e queremos se organizar enquanto esse movimento. E há 6 anos eu me organizo, fui estudante do UFRN Natal Central, sou estudante de Direito, fui de centro acadêmico, também construí o DCE alguns anos atrás, entendendo que esses espaços as mulheres têm que ocupar para denunciar a violência, os assédios que acontecem e principalmente o sistema que faz as mulheres sofrer essa violência, que é o capitalismo. Que as mulheres serão libertadas pelo socialismo e que por isso o nosso movimento é um movimento que organiza essas mulheres do combate à violência. E eu me organizo através desse movimento que muito me orgulha. Obrigado, Kívia. Deixa eu fazer algumas perguntas, aproveitando que você é da área do direito. Sim. Há alguma ação criminal contra o movimento, enfim, em virtude de ocupações, dos atos nos mercados? Existe alguma ação criminal contra vocês? Então, na verdade, é uma manifestação. E manifestação é colocada na Constituição como livre expressão. Então, para você se manifestar, não tem exatamente um espaço, você se manifesta da maneira que é necessária. E há manifestações dos supermercados, que a gente fala que é ocupação, porque a gente faz essa ocupação para dizer que o povo pobre sim tem que ter o direito à comida, direito à carne no prato, ao café que está caríssimo, inclusive. Então a gente faz essa manifestação para justamente dizer que é absurdo as pessoas estarem passando fome enquanto os mercados têm desperdiçado milhões e milhões de toneladas. Então, é uma manifestação em que, por isso, não é crime, é livre expressão do povo que está insatisfeito com essa situação que vive. Eu estou entendendo, Kívia, que Vossa Excelência esteve em algumas dessas atividades nos supermercados. Houve, por acaso, o prejuízo ao livre trânsito de pessoas, clientes desses mercados? Então, não. A gente, inclusive, garantimos que esteja aberto para que o mercado funcione. Porque a nossa ideia é justamente fazer essa manifestação. E queremos, inclusive, que as pessoas do caixa escutem, os gerentes escutem, as pessoas que estão comprando escutem. Porque não é absurdo. Por exemplo, a gente fez uma manifestação, inclusive, em outra rede de mercado, denunciando, inclusive 7 de setembro, que a pátria, que inclusive muitos fascistas aqui apoiam, que era o governo Bolsonaro, dizia que era pátria, era a favor da pátria. Mas pátria é para quem? Para quem tem fome não é pátria. E essa manifestação do dia 7 de setembro foi para justamente dizer que queremos uma pátria sem fome. Inclusive, fazendo essa agitação dentro do mercado, denunciando a carestia, a fome. Inclusive, que a maioria de quem passa fome no Brasil são mulheres e mães solo. Nós pedimos apoio. Inclusive, veio pessoas dizendo, eu apoio a luta de vocês. Dou feijão, dou fardos de arroz para a gente, dou dinheiro para a gente poder comprar comida para essas mulheres. Comida para essas mães. Então, é uma manifestação para dizer, não somente para ter cesta básica, mas para dizer que nós precisamos ter um Brasil, um país e, enfim, essa cidade que as pessoas não passem fome. Enquanto o Brasil, inclusive, produz de alimento 4, 5 vezes a mais do que tem de povo. Então, justamente, não existe nenhum tipo de impedimento de livre circulação, porque a nossa intenção é justamente que as pessoas escutem a gente, que essa manifestação é política,
Não é simplesmente ser a cesta básica. Mas que a cesta básica é um item necessário para viver e por isso a gente não deveria pagar para ter o que tem que viver. Assim como tem que pagar para ter moradia, a gente tem que ter uma casa. Então, é essa denúncia que nós fazemos. E por isso é necessário ter a livre movimentação, para as pessoas nos escutarem, nos apoiarem, como é muito comum, inclusive. Senhora Kívia, obrigada por estar aqui, esclarecendo perguntas que são importantes. Senhora Kívia, essa ceia ela foi instalada justamente para investigar as invasões do movimento MLB, que luta por moradias aqui na nossa cidade. Eu pergunto a Vossa Senhoria, porque na fala de Vossa Senhoria a senhora nos traz um dado importante e preocupante, haja vista o desperdício de alimentos que tem na rede dos supermercados. Lhe pergunto, senhora Kívia, de que maneira ocorre estes desperdícios de alimento e como a senhora tomou conhecimento deles? Agora foi, né? Pronto. Ah, tem a luzinha aqui. Pronto. Beleza. Então, é estudando mesmo. Então, tem tanto dados, né, do próprio governo federal, do município, do governo do estado. É só pesquisar mesmo. Não tem exatamente... Só estudando. Vou passar a palavra aqui ao vereador Matheus Faustino e vou aqui reforçar, vou aqui deixar bem desenhado. A senhora Kívia Moreira Nunes está aqui para responder o que lhe for perguntado. Então, eu peço à Vossa Senhoria que se atenha justamente a isto. Até para o bem de todos aqui, né? Todo mundo quer concluir. Então, por quê? A minha fala não está sendo boa para o senhor? O que eu estou falando de errado? Eu passo a palavra... É muito injusto o senhor falar isso. Eu passo a palavra ao vereador Matheus Faustino. Presidente, só uma questão de ordem. Passa a palavra... Só uma questão de ordem. A testemunha, né, que está conversando conosco aqui nesse momento, ela está aqui para responder caso tenha interesse. Não, as perguntas estão sendo objetivas. Eu estou denunciando a fome. Esse é o meu papel aqui. Kívia, por favor, Kívia, por favor. Eu posso falar? O que eu acho necessário para responder, eu falo. Quando a palavra for facultada à Vossa Senhoria, a senhora fala, tá certo? Do contrário, a senhora está desrespeitando uma regra que foi aqui posta, certo? Então, quando a senhorita for perguntada, aí a senhora responde, tá bom? Matheus Faustino. Bom, parece que a nossa reunião aqui da Comissão Especial de Inquérito passou a ser uma audiência pública e não, de fato, aquilo que ela se propôs a fazer. Em relação às provocações que eu sofri aqui no início, eu não vou responder. Estou aqui para fazer um trabalho técnico como relator e o que muito fica claro aqui é que, na falta de argumento, ataque o mensageiro. Bom, foi levantado aqui, e aqui fui interrompido inúmeras vezes, que o movimento Olga Benário, qual você representa, correto? Movimento, ok. Representa as mulheres em questão de vulnerabilidade, em questão de situações insalubres, etc. Levando em consideração hoje as ocupações que vocês estão presentes, você acha que é um ambiente salubre? Porque o que muito parece nas imagens, inclusive que eu já vinculei aqui, são ambientes completamente insalubres, que muitas vezes quando chove um lamaçal, paredes quebradas, paredes rachadas, muito lixo, muito entulho. Você considera esses ambientes adequados para receber mulheres em estado de vulnerabilidade? E, senhor presidente, só para assegurar mais uma vez e deixar claro aqui que a gente não está na audiência pública. Eu não posso fazer uma pergunta de 1 minuto e ter uma resposta de 4 minutos. Assim, em 10 minutos foi 2 perguntas. Então, peço que seja muito objetiva e que responda de maneira concreta. Então, nós ocupamos espaços que estão abandonados. Inclusive, existe na Constituição que todo propriedade tem que ter função social. Isso é constitucional. Mas, como eu falei, existe 30 mil imóveis abandonados que estão jogados às traças. Tem lixo, tem barata, realmente. Mas qual é o nosso papel diante disso? Porque tem 30 mil imóveis abandonados, mas a própria Câmara de Vereadores, qual é a política que tem feito para revitalizar esses prédios? Então, não está no papel do movimento fazer o que é dever da Prefeitura ou da própria Câmara Municipal de averiguar se esses prédios estão abandonados. O nosso papel, vereador, é acolher mulher em situação de violência. E sim, nós acolhemos. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava de manhã acolhendo uma mulher em situação de violência. Então, nosso papel diante disso, vereador, é justamente fazer o que os senhores não fazem, que é botar esse dinheiro dessa máquina do município a serviço do povo.
E os movimentos sociais têm esse papel político, porque é político. Minha fala é política. Porque não tem como dizer que a violência à mulher é isolada. Isso, inclusive, nós falamos que é mentira. É nessa sociedade que só tem, por exemplo, uma casa-abrigo, de que só abriga 20 mulheres. Qual é a responsabilidade da Câmara Municipal para fazer mais casa-abrigo para as mulheres? O Centro Elizabeth Nasser, eu já fui visitar lá, porque eu utilizo o serviço. Eu tô querendo justificar. Eu falei a resposta objetiva. Se você... Tô sem... Vereador... Então, eu estou colocando aqui... eu estou colocando... Por favor. Oxente, eu posso responder? Vereador, por favor, vereador Matheus Faustino e a todos que estão aqui. A gente observa claramente que a senhora Kívia, tá certo? Ela não veio para responder o que está sendo... O que eu não respondi? Por favor. O que eu não respondi? Por favor. Então, a gente está vendo que ela não veio disposta aqui a responder o que está sendo perguntado. O objetivo dela está claro, entendeu, vereador Matheus Faustino? E o de vocês também, né? Eu estou querendo falar. Deixa eu falar. Voltando, senhor presidente. É tão difícil. Kívia, por favor, Kívia. Eu estou tentando falar, estou respondendo. Sim, mas... A minha resposta é assim. Voltando, senhor vereador, eu peço a sua compreensão. Por favor, o microfone da Kívia aí. Eu peço a sua compreensão, porque Vossa Excelência já entendeu, Vossa Excelência já entendeu qual é o objetivo da Kívia aqui, né? Então, acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, Vossa Excelência vai ligar o microfone quando for perguntada, tá certo? Mantenha, porque Vossa Excelência só vai falar quando for perguntada. Quando Vossa Senhora for negativa, então a senhora está equivocada, está no lugar errado. A senhora veio aqui para responder as perguntas. Por favor. Por favor. Presidente, vamos encaminhar. Então eu passo a palavra para o vereador Matheus Faustino, continuar suas perguntas aí, vereador. Bom, então foi respondido que sim, eles atendem essas mulheres em situação de vulnerabilidade em locais insalubres. Levando nessa perspectiva que eles tentam levantar aqui, criando essa narrativa de que, por razão de ouvir X número de imóveis que não estão sendo ocupados no momento ou cumprindo a função social, segundo ela, e de fato, o artigo 5º da Constituição, no artigo 23, fala que toda a propriedade deve cumprir a função social, porém o artigo 24 fala que a lei determina quem cumpre ou quem não cumpre, não esses movimentos radicais. Foi levantado aqui também pela senhorita Kívia, que ela já denunciou inúmeras vezes essa CEI aqui por não estar cumprindo o papel de perseguir os movimentos sociais, muito pelo contrário, aqui é a oportunidade dos movimentos sociais provarem que fazem um trabalho legítimo. E nessa luta de denunciar essa comissão especial de inquérito, que é completamente democrática, completamente dentro da lei, você pode se juntar, inclusive, ao vereador que fez as primeiras perguntas, que esse já perdeu 2 vezes na justiça, tentando derrubar essa comissão especial de inquérito. Bom, senhorita Kívia, você é coordenadora do movimento Olga Benário, correto? Objetivo, sim ou não? Com certeza. Poderiam, por favor? Obrigada. Com certeza sou. Ok, então você tem acesso às redes sociais do movimento Olga Benário, correto? Sim. Ok, eu quero pedir para a TV Câmara posicionar a primeira publicação, descer até a parte do texto. Eu quero que a população veja aqui, vocês observaram por muitas vezes que em nenhum momento eu interrompi ninguém, em nenhum momento eu interrompi vereador, não interrompi ninguém que está na função de testemunha, muito menos ataquei alguém no ad hominem, mas por muitas vezes vocês perceberam que eu fui interrompido e fui atacado diretamente no ad hominem. O que acontece? Eu sou relator dessa comissão especial de inquérito que visa investigar as invasões aqui no município e isso que o movimento Olga Benário, junto com o movimento MLB, junto com o Partido da Unidade Popular fez, é uma calúnia contra eu que sou o relator. Veja só, eles afirmam que eu estou sendo investigado por desvio de dinheiro sem nenhum tipo de comprovação. Daí eu pergunto à senhorita Kívia se ela consegue afirmar aqui para todo o público que eu estou sendo investigado por desviar dinheiro público aqui na comissão, na função de testemunha. Então, essas informações são todas públicas, então não tem como dizer que a gente inventou. Se você investigar qualquer site assim de jornal, você encontra isso. Então, não é algo absurdo. O que a gente coloca aqui é justamente que essa CEI é uma cortina de fumaça que quer esconder que o próprio Paulinho Freitas está sendo investigado. De novo, seu presidente, perguntei objetivamente, ela já respondeu. Porque o Ministério Público está investigando a prefeitura. Eu não estou falando de Paulinho Freitas, estou falando de mim. Porque recebeu o VEB e vendeu o voto. Então, por que não fazem a CEI para justamente investigar isso? Ou investigar, inclusive, a Gote Ponta Negra, que agora esgota céu aberto. Esse é CEI que deveria ser colocado, né? CEI que o movimento organiza a luta pela moradia. Objetivo. Mas assim, você procura no Google, você acha.
Senhor presidente, todo respeito, a SEI está virando uma bagunça completa. Eu fiz uma pergunta muito objetiva, mostrei uma imagem objetiva, inclusive essa imagem ela decorreu de um processo que a UP já foi citada, falta o movimento movimento Luta nos Bairros e falta o movimento também Olga Benário. Eu quero saber se vocês se comprometem a dar realmente o endereço de vocês para receber a citação da Justiça a respeito dessa calúnia que vocês cometeram. Não era sobre a questão das ocupações, porque está falando da unidade popular. Eu sou relator da comissão. Você está enviesando as coisas. Eu sou relator porque, da comissão. inclusive, você perguntou a Bianca porque ela era candidata da unidade popular, mas aqui é sobre a ocupação. Aqui dá para ver como é o interesse de vocês sobre essa SEI. Vamos focar no que a SEI, não estou correta? É sobre as ocupações. Oxi, agora fala da unidade popular. Você é estudante de Direito, correto? Você sabe ler ali o nome SEI na própria publicação de vocês? Presidente, o senhor, só procurar no Google essas questões das notícias. O que eu estou colocando é que senhor presidente, quero a palavra devolvida para mim, que eu sobre falei as acho que 3 minutos ocupações, e o senhor tem que falar de outras questões que não tem nada a ver. Vereador Matheus Faustino, vamos se ater ao objeto do nosso trabalho aqui, e aí a gente... Bom, está explícito ali, fala a respeito da SEI, e é mais uma tentativa de atacar o relator desta comissão especial de inquérito, que pode ter certeza que vai conduzir os trabalhos e apresentar um relatório técnico, robusto e que pode ter certeza que com muita veemência vou cobrar o Ministério Público para que se manifeste. Foi levantado aqui também, senhor presidente, e aí eu faço questão de expor isso, que os vereadores aqui dessa casa, mencionando em especial aqui indiretamente a mesa que está aqui compondo, inclusive o próprio vereador do Partido dos Trabalhadores, que as pessoas aqui gastam muito dinheiro, recebem muito dinheiro e comem caviar. Eu não sei se é de conhecimento da nossa testemunha aqui, mas eu sou o único vereador dessa casa que é o mais econômico, que dou aumento de salário, e eu faço a prática. Eu não fico utilizando movimentos em razão de ludibriar as pessoas mais carentes para tentar ganhar algum tipo de capital político. Eu faço isso, dou exemplo, tirando do meu próprio dinheiro e não tentando tirar dos outros. Agora, tem umas duas perguntas aqui, eu acho que são fundamentais essas, senhor presidente, que eu quero perguntar à senhorita Kívia se ela também conhece a empresa Araruana Turismos. Conhece. Você conhece, a Bianca não conhecia. Bom, meus caros, a empresa Araruana Turismo... Eu conheci porque o senhor falou agora. Perfeito. É bom que fique informada do que ela está gastando. A empresa Araruana Turismo é uma empresa de Mato Grosso, que onde as passagens da Bianca e a da Kívia também, aqui, ó, passagem em julho, ou seja, também no período de pré-campanha, e a Kívia estava trabalhando na campanha da Bianca, recebeu do governo do estado. Olha só, R$ 3.200 para a Kívia ir para o Rio de Janeiro. Explica para a gente por que você estava gastando dinheiro público para ir no Rio de Janeiro em pré-campanha. Essa passagem é muito legal você ter falado, porque foi uma reunião do movimento para discutir políticas para as mulheres. E a ocupação, a Natália, faz esse espaço de rede de acolhimento. Então, conhecendo, né, que é necessário que os governos, os órgãos públicos precisam apoiar a luta do povo também, fazer com que esse espaço seja do povo, foi concedida a passagem, sim, para a gente discutir políticas para as mulheres. Inclusive, o senhor também utiliza do aparato público para suas atividades, inclusive teve em Brasília, né? O senhor também utiliza, e está tudo bem, pode utilizar, porque é o direito não somente do senhor que é vereador, como do povo também utilizar esses espaços para poder fazer o que acha que é justo. E para mim é justo defender e salvar a vida das mulheres. E isso foi discutido. Inclusive, no ofício, o senhor pode até olhar. Tem dizendo que é justamente para uma reunião para discutir políticas públicas de proteção às mulheres. Então, é para isso que foi utilizado. E, com muito orgulho, a gente organiza essas reuniões a nível nacional aqui na cidade para justamente dizer que as mulheres estão cansadas de sofrer violência. E que, se for necessário viajar para outros lugares, a gente vai viajar, sim, porque a gente baixa de violência às mulheres. Então, sim, essa viagem foi para uma reunião para discutir com as outras pessoas do movimento, as outras ocupações que o movimento organiza, para dizer que a gente quer mais políticas públicas, inclusive o próprio movimento pode organizar essas políticas, porque o movimento social também tem esse direito de organizar, como bem entender, a luta do povo. Assim como você utiliza o aparato da Câmara Municipal para poder pagar suas viagens, e como vários outros vereadores, não é absurdo isso, sinceramente. Senhor presidente, então fica mostrado aqui mais uma vez que existe diretamente um financiamento do governo do estado a respeito dessas
figuras que representam esses movimentos. Bom, falar em ofício que você vai fazer é muito diferente de objetivamente fazer o que você foi fazer. Mas uma vez foi respondido aqui de maneira genérica. Eu posso, muitas vezes, sei lá, fazer um requerimento dizendo que eu vou a Brasília fazer qualquer coisa aleatória e aquilo não é uma prova por si mesmo, mas sim aquilo que efetivamente foi feito. Então, eu vou solicitar ao governo do Estado que mande a comprovação em via ofício, seja por foto, seja por presença marcada, se for um congresso, todo congresso muito bem organizado, tem credenciais, então imagino eu que existe esse tipo de prova objetiva que prove que o dinheiro público foi utilizado justamente para algum tipo dessa relação. E só para corrigir aqui, eu sou um parlamentar aqui dessa casa, talvez o único que não utiliza carro alugado, não utiliza gasolina, fui de fato para Brasília, não utilizei diárias oficiais que todo vereador pode utilizar, tirei tudo do meu próprio bolso, toda a gasolina que eu utilizo também tiro do meu próprio bolso. Então fica registrado aqui, senhor presidente, esses encaminhamentos, e é muito curioso também que essa empresa, apesar de ser no Mato Grosso, que pagou as passagens tanto da Bianca quanto da Kivia, que elas não tinham conhecimento dessas passagens, veja só, a Bianca com 4 e a Kivia com 1. Mas elas não tinham conhecimento dessas passagens, não tinham conhecimento também dessa empresa que fica no Mato Grosso do Sul. Então nós também, não fiz nenhuma pergunta. Então fica registrado também que, além da solicitação que eu vou fazer para o governo do Estado, para ter provas que realmente, tanto a Bianca como a Kivia, elas estavam em viagem oficial, fazendo esse tipo de conhecimento, fazendo esse tipo de abertura, fazendo esse tipo de estudo, que fique comprovado, não somente com um ofício falando que elas estão indo para essa viagem, mas que elas, de fato, constaram fazendo esse tipo de atividade em eventos oficiais. Além disso, também vamos levantar a respeito da empresa Araruana Turismo, se eles realmente, na verdade, o porquê deles forneceram uma passagem, se eles são uma empresa do Mato Grosso, sendo que aqui tem várias outras empresas, tenho certeza que a maioria das pessoas aqui utilizam empresas como 1, 2, 3 milhas, enfim, Decolar, para fazer compra de passagem, ou até mesmo diretamente na companhia aérea. É muito curioso que essa empresa do Mato Grosso do Sul tenha sido a agência para fazer essas 5 viagens, somando aí quase 20 mil reais do dinheiro público. Senhor presidente, foi esclarecido aqui as perguntas que eu fiz. Mais uma vez, não vou responder as provocações, vou seguir a minha condução aqui técnica, vou seguir minha condução aqui de maneira imparcial, a tentar apresentar um relatório robusto, e pode ter certeza que da minha parte pode contar com civilidade, diferentemente do que a gente viu aqui hoje, sendo por muitas vezes interrompido e tentando descredibilizar essa comissão especial de inquérito que já foi validada na Justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, vereador Faustino, muito obrigado. Agradecer a senhora Kivia, está dispensada, caso queira permanecer nas dependências. Questão de ordem, senhor Eu quero... Só para encaminhar, primeiro agradecer a presença do senhor Marcos, ele seria o próximo a ser ouvido, mas pedir isso, senhor presidente, a compreensão para que a gente possa marcar para que ele possa vir na próxima quarta-feira. Isso, exatamente. Vossa Excelência fez a questão de ordem, mas justamente já ia. Senhor Marcos Antônio Ribeiro, pedir as nossas desculpas. Exatamente. Na próxima sessão, que será remarcada, nós iremos manter contato. Dizer que foi citado aqui reiteradas vezes que foi enviado ofícios ao governo do Estado com relação à questão da alimentação. Então, nós vamos aqui abrir um prazo de 10 dias para que esses ofícios sejam encaminhados a esta comissão, tá certo? Bem como os ofícios que foram encaminhados ao supermercado através do MLB, comunicando... Senhor presidente, só mais uma questão de ordem. Eu gostaria que constasse na ata a minha opinião de que a senhora Bianca e a senhora Kivia foram aqui tratadas como investigadas e não como testemunhas, conforme o próprio vereador relator Matheus Faustino falou lá na sala da presidência antes de começar essa sessão. Prevalece o que está formalmente consubstanciado. Então, eu quero... Mais alguma coisa, vereadora Camila? Não, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês aqui pela colaboração e convocar uma reunião, a 6ª reunião extraordinária que vai acontecer daqui a 15 dias. Nós temos reunião administrativa também desta comissão, de modo que agradecer os advogados, as assessorias, a todos que estiveram aqui, que realmente compreenderam e se comportaram da maneira devida, exceto algumas situações aí, mas, no geral, muito obrigado a todos e que... Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Se existe uma organização para que essas doações, entre aspas, sejam feitas em momentos específicos, no final do ano, por exemplo?
Bom, como foi colocado aqui pelo senhor Eugênio, esses movimentos, eles buscam a empresa justamente para uma espécie de extorsão. Eles ocupam o supermercado e já tem um estudo da própria FEComércio, que é uma instituição muito respeitada, não só aqui no estado, mas Brasil afora, mostrando o prejuízo que levou todas essas invasões, desde 2022 até 2024. O que acontece de fato? Eles não procuram os supermercados, eles só invadem a troco de sair a respeito de ganhar a cesta básica. Não existe uma comunicação prévia. E esses próprios supermercados, eles já têm problemas sociais de entregar a cesta básica e também, como foi mencionado aqui pelo próprio representante da SURN, mostrando que o próprio supermercado também faz uma distribuição daqueles alimentos que estão há 2 semanas para vender, 1 semana para vender, e a questão de hortifruti também, que é uma mercadoria que tem rápida aderência ao vencimento, ela também é distribuída para várias entidades, para vários movimentos que procuram os supermercados. Em relação ao envolvimento do governo do estado com o MLB, o senhor, inclusive, divergiu novamente nessa reunião com o Daniel Valência, esse envolvimento, e ele até falou, vereador, de que essa SEI teria sido criada para criminalizar o MLB. O senhor também diverge dessa opinião, que ele falasse a respeito. Quando bem foi colocado na própria justiça, e aqui não é a minha opinião, é a justiça falando, o vereador Daniel Valência, ele entrou 2 vezes na justiça e perdeu as 2 vezes. Mandado de segurança, depois um agravo, perdeu tanto na primeira instância quanto com o desembargador. Ao perder com o desembargador, essa narrativa de que a SEI não é legítima e quer criminalizar o movimento social cai por terra. Agora, a segunda parte, em relação à criminalização dos movimentos sociais e até mesmo do financiamento do governo do estado. Fica muito claro aqui a comprovação, tenho certeza que você que milita aí pela categoria Uber, motorista de aplicativo ou qualquer outra, futsal, futebol, tenho certeza que você não tem ao seu bel prazer quando você quer passagem paga pelo governo do estado no montante aí de R$20 mil em ano de campanha no período de pré-campanha. Tenho certeza que você não tem isso. Então fica claro o financiamento do governo do estado, o alinhamento desse movimento junto com a governadora, não só comprovado aqui com palavras, mas comprovado com fatos, que eu trouxe todos os comprovantes, inclusive as testemunhas aqui, não sabendo a empresa que comprou a própria passagem, 5 passagens, nós não sabíamos que tinha sido a empresa Araruana Turismo, que é uma empresa do Mato Grosso. Então é muito curioso que isso esteja acontecendo e fica comprovado que de fato existe esse alinhamento e o governo do estado deu dinheiro público para essas pessoas. No teu entendimento, não houve violência de gênero. O vereador chegou a falar na entrevista também que houve uma violência de gênero aí no trato junto com a manifestante, a integrante da MLB. De nenhuma forma, pelo contrário, a violência de gênero, se fosse levar em consideração, e aqui é uma brincadeira, teria sido por eu sofri, não é porque eu tentei falar por muitas vezes, e eu fui interrompido em quase todo momento ali, tanto pelas testemunhas quanto pelo vereador da oposição, e eu me mantive calmo, me mantive coerente e civilizado, como eu acho que tem que ser tocado essas comissões especiais de inquérito. Obrigado, vereador.